Olá, povo abençoado. Vamos falar um pouco do amor de Cristo. Estamos dando sequência do vídeo. No dia 4 de junho você pode gerenciar o vídeo aí, o canal aí, e vai ver que falamos no vídeo passado acerca de Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, que fala Filipe e Eunuco, a conversão do Eunuco. E hoje estamos dando sequência a esse vídeo, que é um vídeo contínuo. Estamos trabalhando em cima do Atos capítulo 6 e vamos dar sequência aí. Iniciamos tudo no capítulo 6. Diz assim o texto: a conversão de Saulo, louvados a Deus. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que caso achasse algum que eram do caminho, assim homens e mulheres, com mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Somente até esse dois versículos, é um versículo bem conhecido, mas como estão dando sequência do vídeo, temos que falar no livro de Atos, capítulo 9. Amado, Damasco estava sendo tomado por Deus, pelo Espírito Santo, porque ele tinha um discípulo chamado Ananias, e Ananias estava fazendo uma grande obra naquele lugar. O evangelho estava sendo divulgado, cura estava assim, entrando naquele povo. Então isso chegou ao ouvido de Saulo, e Saulo ainda ameaçando caso morte aquele povo. A igreja estava sendo perseguida. Nós estamos falando isso desde o capítulo 6, na morte de Estevão. E quando Saulo sai, diz a Bíblia que ele sai, pede uma carta ao sumo sacerdote, que quando ele achasse pessoas lá em Damasco, tanto homens quanto mulheres, e que estivesse fazendo essa obra, ele ia pegar aquelas pessoas e levar preso para Jerusalém. A Bíblia fala, amado, que Deus, ele está sempre com os olhos atentos para nos observando. Diz assim: as mãos do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Então Deus estava contemplando a caminhada de Saulo a Damasco. É um estudo bíblico que nós estamos fazendo. E quando Saulo vai caminhando para Damasco, junto com seus companheiros, diz a Bíblia que uma forte luz clareou na mente de Saulo. E essa luz foi mais forte que o sol do meio-dia. Saulo então não aguentou aquela claridade de luz. Saulo caiu da sua cavalgadura. Ele caiu no chão. E o Senhor brada do alto e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Louvado seja Deus. Amado, a igreja do Senhor é a menina dos olhos de Deus. Deus está sempre pronto para proteger e guardar a sua igreja. É somente a gente crer e acreditar nas promessas que Deus fez para cada um de nós. Deus tem um chamado em cada um. E a Bíblia fala que quando Saulo ele cai no chão, ele perde totalmente a sua visão. Quando levanta, ele não enxerga mais nada. Porque quando Deus fala, amado, e que nós estamos atentos à voz de Deus, a coisa fica diferente. O Senhor mandou aquela luz para proteger os discípulos que estavam lá em Damasco. E Ananias era um dos tais que estava fazendo uma grande obra.
Talvez, amado, você que vai estar do outro lado, e você que vai estar nesse vídeo, me acompanhando nesse vídeo, esse estudo bíblico, você pode até começar a imaginar, mas eu conheço essa palavra, aleluia. Mas tem muitas pessoas que são remanescentes, pessoas que não conhecem ainda a palavra, pessoas que estão precisando da palavra. E então Deus colocou no meu coração para fazer esse estudo com você, amado. Presta atenção no que a Bíblia ensina. Quando Deus ele fala com Ananias, para que Ananias ele fosse até uma rua chamada direita, na casa de um certo homem de Simão, acho que Simão parece, que ele vai para lá, ele vai e encontra aquele homem que estava lá. Diz a Bíblia que aquele homem, quando ele ficou cego, que ele levantou, ele dependeu de alguém para pegar a sua mão e entrar em Damasco. E quando ele chega nessa casa, que ele fica ali 3 dias sem comer e sem beber. A Bíblia fala, amado, que ele começou a orar, ele começou a clamar ao Senhor. As forças de Saulo acabou, ele não tinha mais força. E a Bíblia fala que Ananias, quando ele recebe a voz para ir até naquela casa, que havia ali um certo homem que estava orando, aleluia. Ananias fala: Senhor, tanto eu soube que esse homem ele veio aqui para Damasco para pegar os santos que estão aqui, Senhor. Tanto eu sei que ele veio aqui para acabar com a igreja que está aqui. Mas o Senhor, amado, não olha como o homem vê. O Senhor olha além. Ele olha além de todas as coisas. A Bíblia fala que o Senhor, com seu grande amor, lê o versículo comigo aí, o versículo 15, quando Ananias fala que aquele homem veio para pegar os santos que estão em Damasco, para levar para Jerusalém preso. O Senhor olha e fala assim: glória a Deus. Mas o Senhor lhes disse: vai, porque este é para mim um vaso, um instrumento escolhido, no versículo 15, para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Aleluia. O Senhor olha para Ananias, esse homem é um vaso escolhido. E Deus tinha um cuidado profundo que ele ia sofrer pelo seu evangelho, pela sua palavra. Mas antes de Ananias chegar naquele lugar, diz a Bíblia, se você acompanhar a palavra de Deus comigo, você vai ver que que Saulo ele teve uma visão naquele propósito. Saulo teve uma visão de Deus. Deus mostra a Saulo que Ananias ia entrar naquela casa, ia colocar as mãos sobre ele e que ele ia retornar à sua visão. Aleluia. Aí se cumpre aquilo que Saulo teve a revelação de Deus. Quem sabe que eu posso encontrar do outro lado pessoas em que estão como Ananias, até dizendo: eu não vou falar com fulano, eu não vou falar com Beltrano, porque eu tenho a diferença com ele, mas às vezes a sua imaginação não está correta diante da palavra. Ananias, ele pensou da mesma forma. Ele pensou que se ele fosse lá, aquele moço não foi ali em Damasco à toa. Mas o Senhor fala: Ananias, vai, porque esse é o instrumento para levar a minha palavra aos gentios, aos reis
e aos filhos de Israel. Deus amado, Ele tem um plano de salvação para cada um. Deus não olha da maneira que o homem olha. Quando Ananias chega lá e ele fala, se você ler a palavra de Deus aí, amado, você vai ver que vale a pena estudar a palavra. Por isso Deus colocou no meu coração fazer esse estudo bíblico no livro de Atos. Quando Ananias chega lá e ele fala, Saulo, eu vim aqui, Saulo, para colocar as mãos sobre você. O Jesus que apareceu na sua caminhada para cá, para Damasco, ele mandou que eu viesse aqui, mas Saulo já sabia, porque Deus já tinha revelado. A Bíblia fala, amado, eu vou diminuir aqui para o vídeo não ficar tão comprido. A Bíblia fala que quando Ananias, ele vai sensível pelo Espírito de Deus, e que ele coloca as mãos sobre Saulo. Diz a Bíblia que as escamas caíram dos olhos de Saulo, e Saulo retorna à visão. Talvez tenha pessoas que estão do outro lado da mesma forma que está Saulo, com uma escama nos olhos, não consegue enxergar, porque o inimigo de nossa alma, ele procura aquele que possa tragar, mas o Espírito de Deus, ele está sempre pronto para ouvir aquele que tem o coração aquebrantado. Talvez quando esse vídeo for lançado e for publicado, eu possa encontrar pessoas do outro lado que vai falar, essa escama tem que cair dos meus olhos. E se você abrir seu coração para o Espírito de Deus, tenho plena convicção que Deus vai te dar a vitória nesse vídeo quando for chegar ao teu celular, à tua casa. Que as bênçãos de Deus possam cair sobre ti. Eu vou terminar por aqui, somente nesse versículo que está aqui. Olha, o versículo 19 assim, glória a Deus. Atos 8, 9, versículo 19. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Glória a Deus. Saulo recebe aquela oração, se alimenta, que ele estava 3 dias sem comer, e agora ele fica junto com os discípulos. Sabe por quê? Porque Saulo era uma pessoa de muito conhecimento de leis, mas ele não tinha conhecimento do poder de Deus. Então Saulo ficou junto com os discípulos para ele aprender as coisas de Deus e fazer a grande obra. No próximo vídeo, amado, eu te convido a você que vai ficar comigo nesse vídeo, que você possa meditar. Nós vamos estar falando no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 20. Eu demoro a fazer um vídeo, mas quando eu for lançar outro vídeo desse livro de Atos, vai ser sobre Saulo. Saulo prega em Damasco. Veja bem, aquele que perseguia vai passar a ser perseguido, e nós vamos aprender essa palavra aí no próximo vídeo. Que Deus possa te abençoar e que você possa curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com várias pessoas. Se o Espírito Santo te convidar, que você se inscreva no canal e acione o sininho de notificação, para que todo vídeo que eu postar, o YouTube manda uma mensagem para você e você tenha notificado através da YouTube. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.